boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um episódio da Mão Invisível com o Rodrigo Andrade, Miguel Gomes e eu próprio, Ricardo Andrade. Estamos no outro lado de 2 semanas de campanha, mais 2 semanas de pré-campanha, depois de um orçamento chumbado, depois de uma análise política exaustiva que foi feita durante estes meses de que estas eleições não iam ser conclusivas, depois de sondagens com empates técnicos. Acordamos com uma maioria absoluta do Partido Socialista, ainda sem todos os deputados eleitos, faltam os deputados da imigração, mas já com uma maioria absoluta. Apesar disto, com um país, quanto a mim, mais à direita, com uma nova terceira força política, como já não tínhamos há muito tempo, com 12 deputados do Chega, com o quarto partido mais votado a ser um partido de direita, um partido liberal, como nunca houve em Portugal, como a Iniciativa Liberal, e com a restante esquerda, à exceção do PS, se quisermos considerar o PS esquerda, com menos votos, com menos deputados, juntos, tudo somado, do que o Chega sozinho. Acordamos com uma Assembleia da República que nunca tivemos na história do país, com uma Assembleia da República tão à direita como nunca tivemos neste país, e acho que está toda a gente um bocadinho abananada porque ninguém estava muito à espera disto. Eu não estava à espera de resultados tão bons da direita, nem da maioria absoluta do PS, e acho que ninguém estava. Faço um ato de contrição, que nos 2 últimos episódios fizemos muitas suposições, muitas previsões. Eu enganei-me em todas. Eu falhei todas. Eu disse que o Chega não ia chegar aos 10 deputados. Dissemos-te os 3 que não haveria a maioria absoluta de certeza. E cá estamos. Miguel Gomes, começo por ti. Eu diria que tu és um dos vencedores da noite, porque tu és de direita, tu gostas ali dos liberais. Por acaso, deixa-me só comentar, muito criativo, porque o PSD tem o V para festejar e faz PSD. O PS é com o punho direito, com o punho esquerdo, o Partido Comunista com o punho direito. Aí ele faz um L, assim. Faz um L com 2 dedos, com o polegar e com o indicador levantado. É muito criativo. Se for tipo nos Estados Unidos ou no Reino Unido é loser, portanto... É loser, é um L de loser que há de ter cuidado. Há de ter cuidado quando utilizar. Há de ter cuidado. Mas, como membro mais à direita deste painel, portanto na Iniciativa Liberal, assumido e com orgulho, como é que te sentes? Eu penso que para nós não deixa de ser um dia triste, infelizmente. Estás de luto? Estou de luto, sem dúvida, infelizmente. Vieste preto, confirmo que vieste preto. É verdade, as coisas não estão fáceis. Ontem foi um dia triste, hoje é um dia triste. Espera-se que os próximos 1460 dias sejam tristes, que são 4 anos, esses 365 dias tristes. Devias ter tirado um dia, que já passou um dia. Já passou um dia, sim, mas pronto, pode ser que haja mais não tomou posse. Exato, também, não tomou posse, há de haver essa margem. Podem ser mais, podem ser menos, deixa aí uma margem de erro. Mas não deixa de ser um dia triste. É verdade que a direita, a Iniciativa Liberal, conseguiu eleger 8 deputados, mas os fatores para a vida das pessoas vão ser muito poucos, infelizmente, pela maioria absoluta do Partido Socialista. Não deixa de haver uma grande derrota da direita, o PSD leva uma tarefa inacreditável, o CDS desaparece do Parlamento, portanto... Achas uma derrota da direita o CDS sair do Parlamento? Acho que sim, acho que é uma derrota da direita, não é? O CDS não deixa de ser um partido histórico de direita, foi o primeiro que combateu o Partido Socialista desde 25 de novembro. Sim. Tinham quadros antigos importantes, bons quadros, sem dúvida. Sempre foi um partido complexo, difícil, bastante conservador, guerras internas, mas ninguém esperava que desaparecesse do Parlamento desta forma. É uma derrota para a direita, sem dúvida. Muito também pela estratégia que eles seguiram. A direita claramente não queria uma ligação ao passado, o CDS continua a apostar numa ligação ao passado, a dizer que era a mesma direita de sempre. Depois o CDS começou a fazer uma luta de direitas, a dizer que era a direita certa e as outras não prestavam. A direita social. A direita social, e acho que claramente os jovens e as pessoas de direita não era bem isso que procuravam, não era uma guerra de direitas, era claramente um adversário ao socialismo. Eles não conseguiram nunca ser, e acho que isso refletiu nas eleições, tal como foi Rio, a mesma coisa. Apesar da campanha parecia que não correu mal, mas no fundo nunca conseguiu ser uma oposição forte, acabou sempre por se colar àquela ligação de vice-primeiro-ministro, a dizer que aprovava orçamentos e que podia chegar, e acho que as pessoas acabam por preferir o original à cópia, e ele começou a tornar-se muito uma cópia
então acabou por perder. E pronto, e abriu muito espaço a dois partidos novos, a Iniciativa Liberal e ao Chega, que conseguiram essa representação. Poderia ser positivo, mas acaba por ser mau para a direita na mesma, porque isso na vida das pessoas vai contar muito pouco. É verdade que podem ter uma oposição mais forte, que não aconteceu com o CDS e com o PSD, mas na vida das pessoas durante 4 anos, isso é muito tempo 4 anos, penso que vai ser negativo e portanto acaba por ser uma derrota para a direita e para os jovens em Portugal. Portanto, achas que João Coutinho Figueiredo ainda não vai conseguir que o liberalismo funcione Difícil. e que é bom para Portugal? Eu acredito plenamente nisso, mas acho que ainda não vai conseguir. Ainda não é desta. Ainda não vai conseguir pôr isso em prática, infelizmente. Eu, assim, acho que é evidente que a derrota da direita, não é? A mim custa-me um bocado falar de uma derrota da direita, porque eu acho que é uma derrota do PSD, não é? Achas que a maioria absoluta do PS veio de uma esquerda que tinha medo da direita e que usou do seu voto útil, enquanto que a direita não tinha, não é medo, não tinha tanto ódio à esquerda? Sim, sem dúvida. E não foi para esse voto útil? Acho que é muito por aí. O PS engoliu o Bloco de Esquerda e o PCP e os eleitores indecisos do PSD, porque efetivamente eles nunca conseguiram se demarcar da cópia. Pronto, mostraram sempre que caso houvesse ali alguma indefinição iriam aprovar os orçamentos, nunca foram uma oposição forte, nunca conseguiram ter essa ideia, enquanto abriram espaço, lá está, a Iniciativa Liberal e ao Chega, conseguiram mostrar sempre essa contradição ao socialismo e apresentar ideias divergentes. Então nesse aspecto acho que sim, acho que foi todos os eleitores de esquerda acabaram por mover-se contra a direita por medo e por essa vontade de estabilidade de esquerda, que perceberam que também com o orçamento chumbado do Bloco e do PCP sem grandes razões aparentes, e acho que foi isso também que os prejudicou, não é? Eles nunca conseguiram explicar bem porque é que o chumbaram, perceberam que o original era o Partido Socialista e foram nele e acreditaram nesse projeto de estabilidade. Ok, então tu votaste Iniciativa Liberal, não foste Liberal, não foste para esse voto útil no PSD? Não fui no PSD, é verdade. Tenho uma pergunta muito simples para ti. Trocavas este resultado da IEL por uma maioria relativa do PS em vez de uma maioria absoluta? Eu penso, sim, sem dúvida, porque eu penso que esta maioria absoluta do PS vai ser regredir 15 anos na história, voltar aos tempos do Sócrates. Acho que é para os jovens em Portugal, para pessoas não só de direita, eu acho que para toda a gente, acho que isto é muito mau mesmo. Acho que, por lá está, como dissemos a semana passada, a diferença entre uma ditadura e esta maioria absoluta é o Presidente da República, que também sai bastante fragilizado. Penso que é uma derrota de Marcelo enorme. Ainda ontem Costa, no discurso, eu não acho. atirou essa que o Presidente da República, pronto, nunca quis bem este governo, não é? Pronto, e acaba por ser uma derrota para ele também, na minha opinião. E pronto, porque claro que trocava este resultado por uma maioria relativa sem este poder absoluto do Partido Socialista, que para mim é um partido retrógrado e que vai voltar 15 anos atrás na história e continuar neste mesmo retrocesso. Rodrigo, dou-te rédea livre para comentar tudo o que o Miguel disse ou outras incidências da noite de ontem. Deixa-me só a pergunta, se quiseres endereçar isso, as sondagens falharam todas, como já vimos que aconteceram também nas autárquicas. A desculpa nas autárquicas, entre aspas, muito do que eu ouvi foi que Lisboa, no fundo a diferença é que foram uns milhares de votos numas freguesias que fizeram alterar as sondagens, que fizeram com que as sondagens não estivessem erradas. Em Portugal não foram uns milhares de votos, foram uns bons milhões de votos, umas boas centenas de milhares de votos em que as sondagens falharam. Achas que houve esse sentimento do eleitor de esquerda, que aquilo estava demasiado empatado e que não podia haver desperdício de voto, entre aspas, nos partidos mais à esquerda? Deixo-te esta pergunta, se quiseres endereçar esta ou outras questões. Pois, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que foi muito isso. Ou seja, eu sinto que o eleitor do centro típico, que talvez estaria indeciso entre PS e PSD, viu que o PSD nunca fechou totalmente a porta ao Chega e com o fantasma do Chega a ter influência no governo, preferiu dar a mão ao PS e que o governo fosse do PS efetivamente. Depois o PS, eu sinto que o PS fez uma campanha horrível. Eu acho que o PSD teve uma campanha muito melhor que o PS. Ou seja, a campanha do PSD foi muito mais planeada, ou seja, o Rio já sabia que queria entendimentos à direita, já tinha pensado
no Ministério para a Iniciativa Liberal, no Ministério para o CDS, e o Costa andou ao sabor com o vento. O Costa andou, queremos uma maioria, é relativa, agora queremos maioria absoluta, afinal vamos ter diálogo à esquerda, ou seja, andou muito ao sabor do vento. Pois, exato, a prova disso é isso mesmo, é que o Rui Rio teve sempre o mesmo discurso. E a campanha do PSD, nesse sentido, foi muito mais planeada do que a do PS. Depois há outra coisa que é muito importante, que é, eu sinto que o PCP nem tanto, mas eu sinto que o Bloco de Esquerda passou mais tempo a combater o Chega, ou seja, a fazer campanha de o Bloco tem que ser a terceira força política para o Chega não ser a terceira força política, em vez de focar no que é que o Bloco tinha para oferecer ao país e no que é que o Bloco podia acrescentar à democracia. E mais em comparação se calhar com o PS? Sim, pá, isso aí foi fatal, eu acho, e estas indecisões do Bloco e os erros estratégicos saíram caríssimo. É a questão de chumbar os 2 orçamentos do Estado e agora afinal estamos dispostos a abrir diálogo, e se a maioria parlamentar for de esquerda vai haver governo à esquerda. Chamaram André Ventura nos debates o candidato da extrema-direita como se fosse tipo o bicho-papão, em vez de se preocupar efetivamente de promover a sua ideologia e as suas propostas. Isso é muito caro ao Bloco, e bem, porque acho que eles tiveram muito mal. Agora, pá, acho que fora da tipologia parlamentar, eu concordo com o Miguel, eu sinto que o Marcelo Rebelo de Sousa é um dos grandes perdedores destas eleições. Porque o Orçamento do Estado é chumbado e o Marcelo, sendo Presidente da República, em vez de pedir ao Governo para apresentar e negociar um segundo Orçamento de Estado, parte precipitadamente para eleições, que eu acho que podia ter sido um erro, e ninguém fala nisso. Ou seja, eu vejo muitas pessoas a preocuparem-se porque é que o orçamento foi chumbado e muitas poucas pessoas a perguntarem-se porque é que o Presidente da República não pediu ao Partido Socialista para apresentar um outro orçamento do Estado. E o Marcelo, pá, é impossível esconder, ou seja, o Marcelo é do PSD e todos os Presidentes da República sonham poder presidir ao país enquanto o governo é do seu partido, não é? E eu sinto que o Marcelo tinha este sonho, então também forçou um bocadinho a convocar eleições. E a derrota é aparente porque o PSD leva uma sova descomunal e nas últimas semanas não soube falar em Marcelo, que é de estranhar porque o Marcelo tem sido dos presidentes mais ativos que nós tivemos em democracia e, portanto, acho que este silêncio do Marcelo acaba por ser, de certa forma, ensurdecedor. Agora, coitado, vai ter que engolir o sapo, vai ter que dar o governo ao Costa com a maioria absoluta do PS. A verdade é que eles nestes 6 anos não se deram mal. Não se deram mal, mas claro que o sonho é natural, o Marcelo querer que o governo seja do PSD. Agora, pronto, vai levar com o Costa com a maioria absoluta e nisso aí eu acho que, pá, eu sou de esquerda, mas eu concordo plenamente com o Miguel quando ele diz que todos nós temos a perder com uma maioria absoluta, ou seja, uma democracia tem que ser feita com diálogo e tem que ser feita com propostas de diferentes áreas da sociedade. Pá, por mais antagónicas que sejam, não importa. O diálogo é essencial. Pá, e o PS com maioria absoluta, aquela conversa do diálogo, do pluralismo, isso é tudo muito bonito, mas no final do dia nós sabemos que todos os diplomas que nos próximos 4 anos entrarem na Assembleia da República vão depender do PS para ser aprovados ou não. Claro. Antigamente, nestes últimos 6 anos, ainda dava espaço para ter coligações negativas, ou seja, o Bloco de Esquerda ou o PCP absterem-se para provar uma proposta do PSD ou do Miguel. Pá, não aconteceu imensas vezes, mas é uma possibilidade. Agora deixa de ser possibilidade e acho que, pá, na minha opinião, é dos piores resultados que podia ter acontecido. Era a maioria absoluta de qualquer um dos lados, mas olha, se é para ser maioria absoluta, antes que seja do PS. Antes que seja do PS. Que apesar de tudo o PS ainda tem socialistas dentro do partido, não é? O Pedro Nuno Santos foi eleito. Sim, exatamente. Pronto. Agora, deixa-me só dar uma nota sobre essa questão. Eu também não acho que um parlamento cheio de coligações negativas em que não passa nada também não é bom, não é? E a verdade é que eu estou a ser advogado do diabo. A verdade é que o país sai destas eleições definitivamente mais estável. Não vamos ter eleições daqui a um ano. Para quem queria estabilidade, isto é o melhor que podia ter acontecido. Exatamente, saímos daqui mais estáveis, vamos ter governo para 4 anos.
vamos ter um governo que é verdade, vai conseguir passar tudo o que quiser, em teoria, E bloquear mas por outro lado também vai conseguir usar o dinheiro da bazuca como quiser. Pois. Há um ponto que o Miguel está preocupado com esta questão. Há um ponto que se pode ser feito, que é preferível assim, porque é muito dinheiro e é chato o dinheiro ficar empatado em negociações. Não estou a dar opinião, estou a ser advogado do diabo. Essa questão é curiosa, sim. mas pronto, é assim. Em teoria, não olhando para a ideologia política, a estabilidade é boa quando temos que aplicar um plano desta dimensão. Mas é uma estabilidade que vem à custa de um diálogo que é essencial à democracia. Ou seja, isso para mim não interessa, porque honestamente, eu gosto de estabilidade, mas tu durante 4 anos, entre 2015 e 2019, tiveste estabilidade e não tiveste maioria absoluta do PS. É possível ter estabilidade sem maiorias absolutas. Agora, isto aqui é ou seja, isto para o PS é a altura de mostrar o que é que o PS vale. Agora não há desculpas que a esquerda não quis ou que não havia maioria parlamentar. Eles têm tudo. Têm milhões e milhões e milhões de bazuca europeia para poderem usar no que quiserem e bem lhes apetecer. Têm um orçamento do Estado durante 4 anos garantido e fechado na gaveta. Podem já começar a fazer os orçamentos do Estado. Não vai ser preciso negociar nada com ninguém, porque aquilo passa. Sim, passa amanhã, se eles quiserem. E o orçamento vai ser o mesmo que foi chumbado. E pronto, é uma... Basicamente podem fazer tudo o que quiserem. O único travão é mesmo o Presidente da República, mas o Presidente não pode vetar diplomas para sempre, por isso, pronto, daqui a 4 anos, em retrospectiva, vamos ver o que é que o PS fez e aí novas conclusões irão ser tiradas. Eu só queria dar mais uma nota, que é: a direita ganha, mas a direita perde pela esquerda perder também. Ou seja, porque... Foi porque o BE e a CDU tiveram menos votos que a direita perdeu. Porque a esquerda perdeu, mas em parte a direita também perde pelos maus resultados da esquerda. Porque a direita perde imensa influência, possibilidade de ter influência no Parlamento, exatamente por causa da maioria absoluta do PS. E se o Bloco de Esquerda e a CDU não tivessem perdido tanto deputado, não estávamos nesta situação agora. Agora, são excelentes resultados para a Iniciativa Liberal e para o Chega, porque ganham muitos mais deputados do que o que tinham, portanto é sempre vitória nesse aspecto. Deixa-me só dizer que se calhar a direita deveria pensar um bocadinho, se quer aquela diabolização da esquerda e estar sempre a chamar extrema esquerda ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que eles sabem que não é verdade, porque o Bloco de Esquerda e o PCP não são à esquerda o mesmo que o Chega e à direita. E essa diabolização toda que fazem e os fantasmas dos comunistas que comem criancinhas, se calhar não é bom para eles, porque se o PS não tem maioria absoluta, uma Assembleia com 12 deputados do Chega, com 8 deputados de Iniciativa Liberal, é um sonho, Miguel. Sem uma maioria absoluta. E agora há uma questão que eu também quero colocar ao Miguel, que é, por exemplo, tu sentes que a Iniciativa Liberal, ou mesmo a direita, a Iniciativa Liberal Chega, achas que eles podem ser mais fortes agora, visto que, ou seja, a maioria absoluta podem ser uma oposição firmíssima, porque para aquele passar de diplomas à direita vai ser muito difícil. Portanto, tu sentes que é melhor assim para a oposição, para daqui a 4 anos poderem crescer, ou achas que vai ser pior? Como não vão conseguir, no fundo, fazer nada. É assim, eu acho que vai ser, pelo menos para a Iniciativa Liberal para o Chega, acho que sendo oposição podem crescer mais, porque vão se manter sempre contra e podem dizer que se as coisas correrem mal... Exatamente. Eu não tenho responsabilidade. Não tem responsabilidade, é muito mais fácil crescer, é verdade, porque anos fora não há nada a acusar. Portanto, nesse aspecto acho que é mais fácil crescer. Mas acho curioso dizerem que o PS agora tem a oportunidade de mostrar o que vale, porque ao final de 50 anos agora é que vão mostrar o que vale. Eu acho isto inacreditável. Agora é que eles vão mostrar o que valem. As pessoas não viram durante 50 anos o que é que o Partido Socialista vale. É possível... José Sócrates não mostrou o que é que valia. Era o que eu ia dizer. Também temos que pensar, o Partido Socialista não é uma ideia, não é? O Partido Socialista do Guterres e do Sócrates não é o Partido Socialista do Costa. É verdade que não, mas os quadros são exatamente. E este Partido Socialista... Se fores ver a quantidade de ministros que teve no Ministros Sócrates... sim, mas os membros do Parlamento não necessariamente. Pronto, mas ministros, não é? António Costa foi ministro de Sócrates. Sim, o Augusto Santos Silva e essa malta toda.
Mas apesar de Carlos tudo, o Pedro César é o Nuno Santos, presidente do partido há anos, pá, não acho que apesar de tudo, o Pedro Nuno Santos vai também mudar. é primeiro-ministro. Ou seja, eu acho que apesar de tudo... Ministro. Ministro, sim, desculpa. Eu acho que isto é um lapso freudiano. Já- Era o que eu gostava de ver. Era o que eu gostava de ver em 2023, mas infelizmente não vão haver eleições em 2023. O que é que eu ia dizer? Sim. Eu acho que este Partido Socialista, até por força da geringonça, está mais à esquerda do que se calhar o do Guterres. Mas agora vamos Ou ver do se vai Sócrates. se manter à esquerda Mas ou não, eu porque acho agora que não vão não. precisar do apoio do Agora PS. vamos ver Eu se acho que sim. eles vão voltar às suas origens Agora e vão vamos, ser exatamente o mesmo que era. era essa questão que, não sei se já acabaste a ter intervenção, Sim, podes colocar a mas questão. força. era essa questão que queria agora puxar para cima da mesa, que é, vamos ter um orçamento, o orçamento deste ano não está fechado, não há dúvidas, claro. é o do Exatamente o mesmo. é o do ano passado. É o ano passado, é o que foi aprovado, era o que era Foi chumbado. o que foi apresentado na legislatura anterior, mas este é um ponto que o Miguel deu, é um ponto importante. Que PS é que vamos ver? Vamos ver o PS esquerdista e socialista, que a direita diz que é o PS dos subsídios e dos impostos e só aumentar as pensões e os ordenados desgovernadamente, ou vamos ver um PS centrista, vamos ver um PS próximo do PSD vai ser sempre, mas vamos ver um PS centrista e muito mais virado ao centro. Deixem-me só dizer, o PS tem 117 deputados, vai ter 119 ou 120, dependendo dos resultados da imigração, porque vai ter 2 ou 3 na imigração. Há sempre aqui a possibilidade, porque o PS nem todos os deputados do PS são militantes, alguns são eleitos como independentes. Poderá haver, no limite, numa situação muito falta de disciplina de voto, 5 deputados que não votam na direção do resto do grupo parlamentar, e pode haver ali qualquer coisa. Nunca vai acontecer para um orçamento, poderá acontecer para medidas menores. Mas acredito que mas acho também, não acho que vai acontecer, é uma possibilidade, mas também não acho. Também não acho que não vai acontecer. A maioria absoluta do Sócrates ficou 121, parece-me a mim. Pronto, está mais ou menos dentro disso. Mas sobre esta questão do que PS é que vamos ter daqui para a frente, eu acho que é a altura de efetivamente o PS mostrar. Se o PS, como o Rodrigo disse, não mostra resultados, as pessoas estão apesar de tudo, estão mais cansadas do PS, vão estar sempre cada vez mais cansadas do PS. O PS está no governo praticamente há 50 anos, como tu disseste, fora 10 anos do Cavaco e 4 anos do Passos. Exatamente. Mas nisso aí eu só queria dar uma nota, que é, as pessoas eu acho que há pessoas que ainda não se aperceberam que o Costa vai ser Primeiro-Ministro 11 anos. Sim, isso é um reinado. É o Ou seja, vai desde 2015 até 2026 agora. Sim. Com estas eleições, o desgaste é inevitável. É inevitável. E se o PS não mostra resultados nestas eleições, nestes 4 anos, vai ser muito mal para o PS, porque as pessoas aí é que vão ficar, na minha opinião, vão ficar mesmo, isto já não dá. Sim, não tem projeto para o país. Se não mostrarem resultados com o dinheiro todo, com o dinheiro todo que têm um voto muito envelhecido, que vai ser cada vez menor. Daqui a 4 anos há menos idosos vivos do que há agora, e as camadas mais jovens votam muito menos nos dois grandes. Está na altura do PS mostrar efetivamente que a sua ideia para o país funciona e que é válida. Rodrigo, que PS é que achas que vamos ter nestes 4 anos? Sim, eu acho que a tendência é o PS chegar-se cada vez mais ao centro. Acho que é natural, porque apesar de tudo o PS é um partido de centro, portanto, diga o que disserem, para centro-esquerda, mas é um partido de centro e poderá ser de centro-esquerda, mas acredito que essa será a tendência. Agora, eu acho que o PS podia ser inteligente e fazer política de esquerda, e aí daqui a 4 anos continuava a levar o eleitorado do Bloco e do PCP. A secar o Bloco. Ou seja, o PS, a ser inteligente, acho que tentava pegar em algumas coisas importantes para o Bloco de Esquerda e para o PCP. Nunca irão implementá-las a 100% da maneira que o Bloco e o PCP fariam, porque não está no ADN do PS. Mas questões como o investimento na saúde, por exemplo, que é uma bandeira do
do Bloco, ou questões Salário mínimo. de questões laborais do PCP, o PS era muito inteligente, acho eu, a ir buscar essas questões, porque é assim, quem votou no Chega, quem votou no Chega e mais quem votou na Iniciativa Liberal nunca votará no PS, especialmente Iniciativa Liberal. Portanto, isso aí eu acho que não vale a pena estar a vir com não vale a pena estar a vir com medidas para tentar captar esse eleitorado. E é continuar a drenar a esquerda, porque como disseste, Ricardo, daqui a 4 anos é muito tempo. Pode não mudar assim tanto, mas há mais jovens a votar que votam mais à direita, mais Iniciativa Liberal e podem votar também mais no Livre. No Livre, partidos como o Livre, um bocadinho também como o PAN, depende agora como se reerguer. Mas, ou seja, a direita tem potencial para crescer devido à demografia que eles atingem com o eleitorado mais jovem. Portanto, eu acho que a estratégia do PS deveria passar por aí, mas eu acho que a tendência é ser mais ao centro. Sim, eu aqui concordo com o Rodrigo. Eu acho que o PS não vai optar pela radicalização que passou nestes últimos anos à esquerda. Então estamos a concordar, alguém vai discordar de alguma coisa. Vai exatamente voltar para o centro. Porque eu acho que o PS não foi particularmente radical. Não, mas é claramente quando se vai acompanhar 2 partidos de extrema-esquerda, que a verdade é essa, por muito queiram fugir a essa quando vês as coisas muito ao longe parece toda a gente igual, pô, está bem? É o que acontece ao Miguel. Miguel está lá do outro lado, do lado de esquerda, e o PS parecem iguais. Exatamente, portanto houve uma radicalização na minha opinião, não é? Acompanhar Catarina Martins e Jerónimo, para mim é uma radicalização, vocês podem considerar que não é, para mim é. Portanto, o PS naturalmente voltará a ser às suas origens e ao centro, e isso para mim, ao menos é positivo, não é? ao menos não é tão para a esquerda. Eu acho que aí nós concordamos. Quanto mais para a direita, que melhor. Podemos voltar a concordar aqui numa coisa que escândalo de frase. Essa fuga ao radicalismo de esquerda é positivo, não é? Apesar da maioria absoluta ser negativo, pronto. Não sei porque não sei onde é que concordamos aí, Miguel. Concordamos porque assim, vocês disseram que a maioria absoluta do PS ao menos é do PS, porque não é da direita. Certo. E eu concordo que a maioria absoluta é do PS porque não é da esquerda. Aqui parece que estamos todos de acordo. É 2 faces da mesma moeda. Mas isso é o menos mal de todo lado. É uma questão importante. Tu preferes uma maioria absoluta do PS ou uma geringonça? É assim, é difícil. Eu prefiro uma geringonça porque a verdade é que o Bloco de Esquerda e o PCP entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira podem negar algumas partes de acordos, e é como aconteceu, não é? Neste orçamento, e a direita voltar a ter voz, mas entre um governo estável de geringonça, como foi nos primeiros anos, e a maioria absoluta agora do PS, cada mais vale do PS. Porque efetivamente voltará a fugir a essa radicalização de esquerda. Apesar de eu já ter ouvido muita gente a dizer que o PS irá voltar a ir para a esquerda para lá drenar esse tipo de... O objetivo do PS agora politicamente tem que ser acabar primeiro com o PCP. Pronto, lá está. Eu já ouvi muitas teorias dessas, que o PS vai continuar a ir buscar o eleitorado de esquerda para não perder essas votações. Tem que ser, eles ao centro já não. Mas eu espero que assim não seja. Também não, de certeza. De qualquer forma, eu não consigo ficar feliz nunca com uma maioria absoluta do PS, é inegável, como já disse antes. Eu queria acrescentar aqui um ponto até ao início da intervenção do Rodrigo, que era a questão das campanhas e do PSD ter sido muito mais forte que o PS. Até a questão do José Sócrates parecia que ia ali pegar uma partida ao António Costa, etc. Mas eu acho que estas eleições concluem uma coisa, é que tantos debates, tantas campanhas valem muito pouco. As pessoas já vão decididas com aquelas ideais que elas têm, com aquelas pequenas causas que são as que elas defendem e que elas procuram ter. E os debates, as ideias acabam por não valer de grande coisa, não é? Pequenas grandes causas, ou seja... Pequenas grandes causas, sim, cada uma tem os seus problemas e procuram essas respostas. Os pensionistas, as suas pensões, os trabalhadores, os seus salários. Ou seja, o PSD realmente parecia que tinha uma campanha forte, conseguiu até apanhar muitos dos seus militantes, mas nos eleitores no geral essa campanha não chegou, os debates contam pouco, é o que se conclui, e as pessoas seguem os seus ideais, e foi aí que o Partido Socialista vai buscar os seus votos. E acho que isso é uma coisa curiosa para reter. Outra coisa curiosa que destas eleições para reter, e que nós não estamos aqui a abordar, se calhar não é que o Chega não deva ser diabolizado, mas eu acho que não é possível deixar de falar com o Chega como se tem feito até hoje, porque 12 deputados na Assembleia, eu acho que quanto mais se ignora o Chega e foge ao Chega a dizer que não se fala, mais força se dá, porque as pessoas que votam no Chega sentem-se cada vez mais afastadas da população, das ideias gerais, e isso eles começam-se a sentir muito fora,
e dá-lhes muita força. Eu acho que isso não pode continuar a acontecer, essa continuação de não falo com o Chega porque é uma linha vermelha. É assim, são 12 deputados, são muitas pessoas, muitos votos que se fazem representar e vão ter de se assumir, é assim, é a realidade. Deixa-me dizer, eu não sei quando é que foi a última vez que a CDU teve 12 deputados. Sim. A CDU teve 12 deputados em 2019. Eles tinham 10 da PCP e 2 dos verdes desapareceram. Mas isso aí eu se calhar aproveitava também para fazer o pivô para essa questão do Chega, que é, eu disse aqui no primeiro episódio que eu esperava que o Chega tivesse perto de 10 deputados, e assim foi. Infelizmente foram mais do que eu esperava. Pensava que até à volta dos 10 foram 12. E nisso aí é assim, eu sinto que o Chega, a partir daqui, é sempre a descer. Porque o Chega como partido de protesto, quer dizer, agora se calhar devido à maioria absoluta do PS, é questão da oposição, pode mudar um bocadinho. Exatamente. É muito fácil. Mas o Chega como partido de protesto e como esse partido de protesto da irreverência de ser contra tudo e não sei o quê, da extrema-direita e populismo e tal, são partidos que a curto prazo costumam ter muito sucesso, isto vê-se na Europa e no mundo inteiro. São partidos que a curto prazo têm muito sucesso, porque a mensagem é aquela mensagem instantânea, rápida do dia-a-dia, de fácil resolução e de fácil concretização, não é? Ou seja, todos nós conhecemos imensas pessoas que eles são todos uns ladrões e não sei o quê, vivem todos à custa do Estado, mas a longo prazo, a longo prazo, se valências não forem dadas, é difícil manter esse tipo de discurso, porque mas estes gajos estão para aqui a dizer que são todos... que o Estado é isto, aquilo e aquilo outro, e também afinal são iguais aos outros, não fazem nada, não mudam nada. Portanto, a longo prazo a tendência é de crescer, ao contrário do IEL, que eu acho que o IEL pode manter e pode continuar a crescer. Mas agora, devido à maioria absoluta do PS, isto pode ser invertido, porque o Chega, como terceiro maior partido e segundo maior partido da oposição atrás do PSD, tem muito pano para mangas para mandar vir com o PS por causa da maioria absoluta. Sim. E isso acaba por também ser, acho que a democracia perde porque o Chega, não gosto do Chega, portanto, se é um partido com más ideias, com más pessoas, o líder é benfiquista, começando logo por aí. Não, mas é um partido com pessoas... Não quer dizer que são más pessoas, mas defendem ideias que eu acho que são erradas. O Pacheco da Tens Amorim o Pacheco da Amorim, que é literalmente um fascista, ou seja, é um bombista, e isto está provado, não sou eu que o digo, o Pacheco da Amorim é um bombista. E tens pessoas dessas na Assembleia da República full time, porque o Pacheco da Amorim esteve lá a substituir o André Ventura quando foi as presidenciais, é assustador. Agora, há uma questão que eu também coloco, que é: quantos deputados do Chega é que sobrevivem 4 anos? Ou 6 meses? Quantos é que sobrevivem? O deputado do Chega eleito por Leiria é muçulmano. e o Chega é contra a integração dos imigrantes muçulmanos na sociedade. Ou seja, eu estou a ver aqui muita faísca que pode acontecer, que é se calhar 3 ou 4 deputados do Chega, internamente aquilo pode dar para o torto, como já tem vindo a dar. Vão para as reuniões, como já tem vindo a dar. Vão tentar ter mais liberdade, mas sabemos que o Chega é o one man show e tem que ser como o líder supremo André Ventura diz, assim tem que ser feito. E estou a ver a muitos deputados do Chega poderem abandonar por sentirem que efetivamente não estão a ser respeitados dentro do partido. Por outro lado, eu acho que isso também faz parte das dores de crescimento de um partido que cresce assim tão depressa. Portanto, se perderem deputados assim, não me irá surpreender. Podes vir a ter tipo 4 ou 5 deputados independentes na Assembleia da República. Mas só o tempo dirá, não sei o que é que vai ser. Vai depender muito do controle que o André Ventura vai ter nos seus deputados. Porque naquelas reuniões de grupo parlamentar, se aparecerem lá 4 grunhos a sugerir cotas na imigração aos muçulmanos, ou a sugerir... Porque o Chega, apesar de tudo, vai ter que apresentar propostas agora, vai ter que pôr coisas à frente. O gajo tem um grupo parlamentar, mano. Tem que começar a meter propostas à frente. Por isso é que eu digo que a longo prazo a tendência é descer. Porque mandar habitados qualquer um consegue mandar, não é? Exato. Agora, passares isso para uma ideologia política, para um partido político e seres efetivo nessas questões é outra coisa. Exato. E nestes últimos 2 anos que o Chega tem estado na Assembleia da República, não tem feito isso. As propostas são muito fracas. A assessoria do Chega é horrível,
Eu não, pá, há propostas que têm imensas falhas de escrita e falhas até a nível do direito, ou seja, a nível legislativo. Sim. Vamos ver, com 12 deputados, eles devem ter para aí agora um meio bairro de Açores, vamos ver como é que eles fazem. Mas é curioso o Chega, porque é muito apesar de não aceitar pluralidade, mas depois tem um deputado muçulmano e tem a deputada mais jovem da Assembleia da República. Sim, mas é porque é aquela malta com 23? 23 anos. Acho que foi eleita por Lisboa. Foi por Lisboa. E eu aqui a gravar podcast. É a deputada mais jovem da Assembleia. Eu penso que já houve deputados jovens também, mas nunca foi uma mulher. Ou seja, mas isso, enquanto mulher. Mas mais isso jovem porque são pessoas que não têm espaço político em mais lado nenhum e vão para lá. E depois o Chega assume aquilo, porque é o token muçulmano, é tipo o amigo preto, estás a ver? Pronto, É isso, é mesmo isso. E é o amigo preto e é a mulher emancipada. E é a mulher emancipada que estão a ver que nós não somos misóginos porque temos aqui uma mulher. Sim. E é muito isso. Só que quando isso se começa a efetivar, porque há pessoas dentro do Chega que efetivamente são misóginas e racistas e xenófobas, essas pessoas que são o token e que estão lá para proveito próprio porque não tinham espaço político em mais lado nenhum, se calhar vão começar a recolher-se um bocadinho do género. Pá, isto aconteceu, ainda nem o Chega tinha deputados. Ou seja, o André Ventura já foi quantas vezes em eleições? Aí, internamente, 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes já para certo? Talvez. Já mudou a direção interna dele uma quantidade de vezes por causa de rebelias nos ranks dele, porque o Chega tem lá dentro, tem esta malta aproveitadora, tem malta religiosa maluca, tipo evangélicos, a malta vai-se a perceber. Malta de extrema-direita, tipo xenófoba e nazi. Mas isso é o que a malta vai-se a perceber, que é o André Ventura é o menos louco deles todos. Exato. Agora é que vêm os bonecos todos, mais 11. Também há lá gajos que não são bonecos. Eu diria, o gajo da Leiria não deve ser boneco. Deve ser um bocado, meu. Então se o gajo é muçulmano e está no Chega... Sim, mas imagina, mas se calhar é mais, lá está, é mais não, mas eu conheço uma... aproveitamento próprio do que outra coisa. Mas vai haver lá bonecos. O Pacheco da Moura é boneco. Não, certo? Mas imagina, acho que o cabeça de lista, Setúbal, eu não o conheço, mas conheço pessoas que o conhecem e que já trabalharam com ele, que dizem que ele é competente, mas aproveitador, ou seja, é muito estratega, estás a perceber? Exatamente, é muito isso. Os competentes e aproveitadores não vão ter stress dentro da Assembleia da República. Os chalupas vão. E no meio dos 12 há de haver ali algum chalupa. E o problema é os quadros por trás do partido, nas autarquias isso é um grande problema do Chega. E agora vamos ver, porque o Rodrigo sabe que está muito dentro desse ecossistema da Assembleia da República. Mas o grupo parlamentar é muito menos os deputados e muito mais os assessores muito mais a parte do que as pessoas pensam. Ou seja, se uma pessoa acha que os deputados escrevem os seus discursos, vou e já vem. Se acha que são eles que escrevem as propostas, vou e já vem. E agora, ok, podem ter aqueles 12 deputados. Sabemos que vão haver ali alguns chalupas, mas vai haver ali malta competente e aproveitadora. Como é que vão ser os assessores? É que um grupo parlamentar sem bons assessores não dá com nada. Mas isso é a derradeira questão, porque imagina, deputados para ter visibilidade e para se aproveitarem, há alguns não chega. Agora, quem é que é a pessoa competente, uma pessoa que seja competente na área da corrupção ou na área dos direitos sociais? Na legislação no geral. Em legislação, tipo juristas competentes que querem dar a cara e trabalhar para o Chega, percebes? Sim. Tipo, imagina, se eu sou especialista em tipo finanças ou uma cena assim, vou preferir ir trabalhar, por exemplo, para a Iniciativa Liberal, que é um partido muito mais competente nessa área. Para que é que eu vou estar a dar a cara pelo Chega, que é um partido instável, com esses chalupas, com muita frustração, com muita frustração das franjas da sociedade que não são representadas e que agora algumas poderão vir a ser. Vamos ver, isso só o tempo dirá. Exato. Porque um grupo parlamentar com 12 deputados deve ter para aí 40 assessores, ou não? É capaz, não sei bem, são bem muitos. Deve ter para aí 40 assessores. É capaz, sim, é muitos, porque para além dos assessores, a assessoria parlamentar, tens a malta da comunicação também, que também faz parte. São muitos. 12 é muita gente. Exatamente. Pronto, e é isto. Vamos ver como é que corre e quantos deputados do Chega é que chegam ao final. Quantos deputados do Chega é que chegam ao final da legislatura. Sobre as eleições, alguém quer deixar mais uma nota? Eu tenho que dizer que eu, apesar de tudo, sou o mais vencedor dos três, porque eu votei livre
E o livro é o João Deputado. Verdade, sem dúvida. Sim, mais- o livro acaba por ser também um dos vitoriosos, não é? O livro, depois do que aconteceu, conseguir o João Deputado. E eles quase que elegem no Porto. Sem dúvida que Quase sim. foi muito. Foi por Não, no Porto não. Porque no Porto, para o livro ter elegido no Porto, o PAN precisava ter eleito também. Vera, pronto. Porque o PAN ficou atrás mesmo da CDU, que foi o último partido a eleger Eleger no O Porto. livro era mais complicado. Pronto. Mas ficaram à frente do PAN em Lisboa, por exemplo. Que Pá, é e o facto de terem eleito alguém em Lisboa é incrível. É um trabalho incrível do Rui Tavares de renovar o partido completamente na mentalidade das pessoas. O LIVRE não é o mesmo partido de há 4 anos que elegeu a Joacim. Não é o mesmo partido. É um partido completamente diferente. E o Rui Tavares conseguiu fazer essa renovação de uma forma incrível. Eu estou muito curioso para ver agora, daqui a 4 anos, qual é que será a margem de crescimento do livro. Porque eu acho que o livro tem boa margem de crescimento, mas tem que saber aproveitar bem, que foi algo que o PAN, eu sinto que não soube aproveitar bem a sua margem de crescimento. Sim. O livro, sendo mais à esquerda, com as questões mais ambientais, tem muita margem de crescimento, mas vamos... Sim, e esse trabalho do Rui Tavares vai ser algo que vai ter de ser estudado pelos líderes futuros do CDS e eventualmente terão de voltar a tentar eleger um deputado. Podemos falar sobre o CDS. O Chicão já se demitiu. Sim, sem dúvida. Quem é que agora vai pegar no CDS? Ninguém, faço tinhas ideia. o Nuno Melo. Alguém estará lá. Não vai ser o Mesquita Nunes. O Porque Mesquita assim, Nunes o votou a iniciativa continua liberal. a ter representação parlamentar europeia, não é? E tem muitas autarquias. E tem nos Açores também. Tem nos são Açores, ou governos seja, o CDS não desapareceu ainda e há de estar longe disso, diria. Não sei bem, apesar de ter visto algumas pessoas influentes, algumas pessoas de Diogo Feio, penso eu, a dizer que eles tinham de refletir-se até pelo encerramento do partido. Duvido que aconteça. Pela história, agora vai ser muito difícil reerguer um partido que é conservador, apareceram partidos novos de direita que vão ter margem de crescimento grande, não vai ser fácil para o CDS. Quem que se vai suceder não faço ideia, tal como o PSD também não faço ideia. Vai ser Rangel. Rangel perdeu com o nem Rio. Montenegro. Eu acho que não tem qualquer condição. o melhor para o CDS, também não sei, mas eu acho que é quase impossível eles voltarem a ter representação parlamentar. É mesmo muito difícil. Porque a direita que tu tens agora, os dois partidos à direita em Portugal são partidos com personalidade, que era algo que o CDS perdeu. Sim. Mas pode reerguer, lá está, tem Acho muitos quadros. Muito. Porque tem história, assim, como tem muitas autarquias, tem poder autárquico, é possível que eventualmente o partido... Pois, mas sabes qual é que é o problema? É que imagina, por exemplo, o CDS ficou à frente do LIVRE e do PAN, a nível nacional. Certo. O problema é que o CDS a eleger vai ter que eleger ou no Porto ou em Lisboa. E o Porto e Lisboa são círculos muito urbanos. Difíceis, sim. Muito urbanos. Que não simpatizam assim tanto com aquela ideologia democrática. O discurso do CDS é muito aquela cena da direita social tradicional que tu vês tipo nas aldeias, estás a perceber? Sim, a malta religiosa, a direita social. Eles apoiam muito ao mundo rural. É, o mundo rural, ou seja, o mundo rural não te vai ganhar votos em Lisboa. Sobre o CDS, podemos fazer um exercício muito rápido que é pensar: será que Paulo Portas votava neste CDS ou votou a Iniciativa Liberal? Eu acho que apesar de tudo o Paulo Portas adora o CDS. Sim, mas por amor à camisola, não por ideologia política. Sim, exatamente. Certo. E por isso é que eu acho que é muito difícil, neste sistema eleitoral atual, acho muito difícil eleger-me por essa questão. Porque, qual é que é o eleitor em Lisboa, em termos demográficos, está muito mais inclinado para partidos à direita como o Iniciativa Liberal, que ficou em terceiro lugar. Sem dúvida. Por isso... apesar da o Iniciativa Liberal é fortíssimo, é acima do Mondego. Do Mondego para cima... mas o Iniciativa Liberal ficou em terceiro em Lisboa. Sim. Ficou com mais do dobro da votação do Chega em Lisboa. Ficou de pai com 10% dos votos. Sim, mas o bastião liberal em Portugal é no norte. Sim, Braga, Porto... Mais empresários, mais indústria, é diferente. Claro. Como em Leiria também há, mas pronto, não deu. No futuro será certamente. Mas poderá. Apesar de Leiria ter ali algumas zonas muito comunistas, como Peniche, Marinha Grande. Pode ser outra Areia, são zonas especialmente pescadores. Mas aquela zona tipo Alcobaça, Porto Mós e assim é muito à direita. Sim, que é a parte mais industrializada. São autarquias do PSD, são mais à direita. Mas pronto, sobre a questão de liderança do PSD. Eu acho que a salvação a curto prazo que o PSD tem é se voltar o Dom Sebastião Pedro Passos Coelho. Acho difícil, mas... Também não estou a ver, já vi a coisa melhor, mas...
Mas eu acredito também que não sei o que é que tu achas, Miguel, mas eu acho que se o Pedro Passos Coelho voltasse, acho que esvaziava muitos votos ao IEL e ao Chega. Muitos votos acho que era uma união da direita que irá acontecer, sem dúvida. Porque é muito mais à direita. Tínhamos coligação, se calhar, daqui a 4 anos. O Rio acabou por levar o partido muito mais para o centro, não é? Exatamente. Passos Coelho seria muito mais à direita, que a direita que lá está, dos eleitores do Chega e da Iniciativa Liberal. Com o Pedro Passos Coelho, se calhar tínhamos uma coligação pré-eleitoral. Com o PSD e IEL. Com o IEL, talvez. Sim, porque talvez, é assim, e se tu fores a ver... é que isso... Desculpa, Rodrigo. O problema é que isso, por exemplo, o CDS, quando caiu nesse erro, não sei se foi um erro, mas já o Bloco aconteceu mesmo. Quando eles vão coligados ou há acordos, o partido pequeno tende a desaparecer. Porque perde a sua personalidade. Portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal nunca iria jogar desses jogos. E eu acho que era mau para a Iniciativa Liberal meterem-se nessas coisas. Sim, eu também acho que sim. Acho que duvido que acontecesse. Claro que depois seria muito mais fácil um acordo entre Pedro Passos Coelho e João Coutinho e Figueiredo. Pós-eleitoral, sim. Porque claramente estariam muito mais próximos das suas ideias. Sim, isso o Coutinho já disse que faria acordo pós-eleitoral com o Rio. Muito mais facilmente faria com o Pedro Passos Coelho ou com alguém mais desse quadrante político, mas coligação acho muito complicado, muito pouco provável. Pois, só para dizer, só mais um ponto aqui sobre a direita em Portugal. É assim, eu já há algum tempo que eu tenho vindo a dizer isto e eu acredito mesmo que é verdade que é. A direita em Portugal, durante imensos anos, durante o 25 de Abril até, só conseguiu ganhar eleições quando teve personalidade. Ou seja, tens as maiorias absolutas do Cavaco Silva, que era quando o PSD tinha efetivamente personalidade, aquela coisa do neoliberalismo, estava em auge também na altura com o Ronald Reagan e com a Thatcher na Europa. PSD com personalidade ganha a maioria absoluta. E depois foi com o Pedro Passos Coelho, que era à direita mais para o liberal, mais diferenciada do PS. Tinha mais personalidade, mais irreverência, não é? Epá, e o Rui Rio não conseguiu trazer essa irreverência, não conseguiu trazer esse sangue na guerra com Pedro Passos Coelho ou com Cavaco Silva. Pá, eu politicamente concordo muito mais com o Rui Rio do que com o Pedro Passos Coelho ou com o Cavaco Silva, mas reconheço que o Cavaco Silva e o Pedro Passos Coelho tinham muita mais personalidade e traziam muitas mais características para o PSD, diferenciadoras do PS e que fazia com que as pessoas votassem no PSD porque efetivamente queriam votar no PSD. Ou seja, porque acreditavam nas ideias do partido. E a direita em Portugal teve há anos adormecida por causa disso, porque a maior valência do PSD durante muitos anos foi não ser o PS, e é verdade. Exatamente. O CDS tinha espaço, mas tornou-se a muleta do PSD e agora para recuperar vai ser um trabalho. Sim. E assim que chegam dois partidos à direita com personalidade, com irreverência, limpam o campo da direita facilmente e têm um crescimento soberbo em apenas 2 eleições legislativas. Isto não é por acaso, ou seja, a direita com personalidade cresce. Agora vamos ver se nos próximos anos vai ganhar eleições ou não. Que personalidade é que aparece lá? Bem, rapidamente, uma nota só. A liderança do Bloco de Esquerda. Vai de vela, a Catarina Martins tem que ir embora. Acho que não tem condições para continuar. Mortágua ou é demasiado 19,5 deputados é a maior derrotada destas eleições. Sim, perdeu 15 deputados. É a maior derrotada em termos de número de absolutos de deputados. Depois do PSD é o maior derrotado da noite. Acho sim. Agora o CDS desaparece. Sim, o CDS mas em termos de número absoluto, o Bloco de Esquerda é o maior derrotado. Sim. Sem dúvida não tem condições nenhumas para... Sim, o PSD perdeu 6 deputados. E a sucessora natural é a Mariana Mortágua. Provavelmente será ela, digo eu. Provavelmente será ela. Talvez não será a melhor escolha, mas acho que é mais natural. A Mariana Mortágua, perdoe-me a comparação, mas parece muito mais o cão de ataque do que o líder. Eu acho que ela é mais conflituosa. Sim. Acho que a Liana é um bocadinho mais malta, mas acho que é a sucessão natural. Exatamente. Do partido. Bem, notas finais. Há uma questão que eu queria só endereçar para conseguirmos falar muito rapidamente. Tem sido hoje algo que eu tenho muito visto, muito uma conversa sobre o modelo eleitoral português, a questão dos círculos e etc, porque tem havido aí uma quantidade de exercícios que a malta tem feito, que é ver como é que seriam os resultados se tivéssemos, por exemplo, só um círculo nacional, sem método de onde, ou seja, era agarrar na votação de cada um, multiplicar para o número de deputados e via-se o que é que dava.
tem havido muito este discurso, porque nesta situação o PS não teve mais de 50% dos votos, ou seja, se estivéssemos nesta situação, assim, o PS já não teria maioria absoluta. Não sei se querem dar alguma opinião sobre esta questão do método eleitoral, do que temos agora, das suas falhas, desta questão de ter um circo nacional. Um circo nacional, eu acho que é algo completamente ridículo e absurdo. Não há um país no mundo que eleja uma Câmara Legislativa só com circo. Não há um país no mundo que eleja uma Câmara Legislativa só com circo, certo? Tens países como o Reino Unido, que tem círculos só de uma pessoa, círculos uninominais. Cada círculo só elege um deputado. E a lógica é diferente, é maioritário. E a lógica é diferente, é o winner takes all. Aí pelo mundo inteiro tens várias. Nos Estados Unidos o Senado e o Congresso é por condados. Pronto. Não há um país no mundo que tenha um circo nacional e parece que vejo uma quantidade de gente a achar que era incrível ter um circo nacional em Portugal, só porque o PS já não tinha maioria absoluta e tínhamos que calhar 3 deputados do LIVRE e 3 deputados do PAN e um deputado do RIR. Era o time de E o CDS não desaparecia. E o CDS não desaparecia. Eu acho que o que as pessoas estão a esquecer é que não podes mudar o sistema eleitoral todo e achar que ias ter os mesmos resultados. O problema de um sistema eleitoral só com um círculo é que tu consegues ter maioria absoluta se tiveres 60% da votação em 4 distritos: Braga, Lisboa, Porto, Setúbal. Se tiveres 60% dos votos nestes 4 distritos, tens maioria absoluta nesse sistema. E acho que é irrealista e inocente pensar que numa situação destas não iríamos ter partidos como o PS a fazer 90% da campanha em 4 ou 5 distritos. E aí é que as vontades e as necessidades do interior, do Algarve, etc., é que seriam ainda menos atendidas. Rodrigo, tu, por força também da tua formação, há muito, como tu sabes, há muita investigação feita mesmo na academia, nas universidades, quanto aos possíveis sistemas eleitorais e às consequências que isso traz na composição das câmaras legislativas. Tens algo a explanar sobre este assunto? Sim, é assim, eu acho que primeiro há que deixar uma nota que acho que é importante, que é, apesar de termos maioria absoluta hoje do PS, o sistema eleitoral português, sendo proporcional, não facilita maiorias absolutas, facilita mais ao diálogo e teres vários partidos. O tipo de sistemas eleitorais que facilitam maiorias absolutas e mais estabilidade é sistemas como maioritários como os Estados Unidos, por exemplo, ou como no Reino Unido, em que é first past the post e quem ganha aquele freguesia ou aquele distrito ganha tudo. É assim, o círculo, haver apenas um círculo a nível nacional, podias eliminar o problema dessa questão dos deputados e não sei o quê, mas é assim, era basicamente ignorar completamente o interior do país, e se o interior do país já elege poucos deputados agora, aí passa a haver ainda menos incentivo para os partidos apostarem no interior do país, porque a maior parte dos eleitorados estão na área metropolitana do Porto e em Lisboa, e pronto, e deixa de haver esse tipo de incentivo. Eu acho que o sistema eleitoral tem que ser reformulado, porque há muitas questões de representatividade e de proporcionalidade que não estão a ser cobertas com o atual método de D'Hondt, mas não acho que a solução passe pelo círculo nacional. Eu acho que o melhor era haver um círculo de compensação a nível nacional, ou seja, todos os votos que não elegem nenhum deputado nos distritos passariam automaticamente para o círculo nacional, e nesse círculo nacional iria-se eleger deputados com esses votos que não são contabilizados. Assim poderias aproveitar muito mais os votos de partidos que não conseguem eleger nos distritos. E outra solução poderia passar pela mesmo só a simples modificação do método de contagem de deputados, que em vez de ser o método de D'Hondt, poderia ser, por exemplo, o método Sunlight, que é mais proporcional e os últimos deputados, ou seja, basicamente quando um partido maior
disputa um deputado com um partido mais pequeno, o deputado vai para o partido mais pequeno em vez de ir para o partido maior, agora como é o método de ontem. Mas eu com esta maioria absoluta do PS e com o PSD, acho que dá 2/3 dos deputados para fazer uma revisão constitucional e rever o sistema eleitoral. Agora, duvido muito que eles queiram fazer, especialmente o PS, porque se o PS ganha eleições com o sistema como está, não tem motivação para mudar, não é? Mas explica só uma coisa, Rodrigo. Esse sistema nacional, o círculo eleitoral nacional único, como é que seria atribuído? Era um voto direto como é nas presidenciais? Não, o de compensação. Não, ou seja, há duas possibilidades. Este seria de compensação, que é, por exemplo, tu votas normal como tens votado, estás a ver? Tipo, por exemplo, tu nesta eleição votaste na Iniciativa Liberal, mas o Iniciativa Liberal não elegeu nenhum deputado em Leiria. Certo. Então, como esses votos não serviram para eleger nenhum deputado, esses votos passam automaticamente para o círculo de compensação. E depois faz isso com todos os votos que não elegeram do Iniciativa Liberal de todos os distritos, metes nesse círculo e depois... mais um distrito. Exatamente, é mais um distrito. É um distrito virtual. Mas não votas diretamente. Não votas nesse distrito virtual, vão para lá os votos que não serviram para eleger deputados em mais lado nenhum. Daí ser mais fácil os partidos que não estão na Assembleia da República ou os partidos mais pequenos elegerem deputados aí, porque são os votos que são mais desperdiçados são desses. Pronto, depois há outra possibilidade também, que é um círculo intermédio, que é parecido, mas é diferente, que é como é na Alemanha, que tu votas diretamente num círculo nacional. Tu tens as listas para os distritos, como tens agora em Portugal, mas tens uma lista a nível nacional que também elege deputados a nível nacional. E votas nos dois? Votas nos dois. E preenches dois ballots? Exatamente, é o sistema misto, exatamente, porque segue a lógica maioritária e segue a lógica proporcional e tens esses dois patamares. Eu acho que isso para Portugal não seria a melhor solução. Não tens a dimensão suficiente para isso. Até, sim, não há, os regionalismos não estão assim tão fortes que necessites assim, de um círculo nacional, acho eu, mas há pessoas que sugerem, por exemplo, o Ribeiro Castro do CDS sugere um sistema misto alemão, que é assim que se costuma dar. Acho que em Portugal não passa por aí a solução, passa mais por essa questão do círculo de compensação e mudar o método, e também tentar reformular os círculos eleitorais que, por exemplo, os círculos eleitorais de Évora, Beja, Porto Alegre, podia ser só um do Alentejo, sim, que elegeria logo muito mais deputados em vez de estar eleger 2 aqui, 3 ali, juntavas tudo, podia ser, a juntar tudo dava mais oportunidade também de outros partidos elegerem sem ser só PS. Mas isso é uma questão mais alargada de Portugal, que até vem da regionalização. Exatamente. A divisão em partidos, a divisão em distritos em Portugal é praticamente só for show e é quase arbitrária, tendo muito pouco significado administrativo. Se tu imagina, se tu conseguisses dividir tipo, os círculos eleitorais, se fosse tipo Norte, Sul, Alentejo, área metropolitana de Lisboa, área metropolitana do Porto, por exemplo, e tens, em vez de ser Europa fora da Europa, tens um círculo da imigração e elegerem os deputados assim, desperdiçarias menos votos. Pois, também, assim, eu dou um exemplo até sobre esta questão da regionalização e da pouca importância administrativa que os distritos têm. Para o Bombarral, por exemplo, é mais importante o facto de fazer parte da NU3 Oeste. Exatamente. E fazer parte dos conselhos que fazem parte e fazer parte do grupo de conselhos que fazem parte do Oeste, que são conselhos do Distrito de Leiria e conselhos do Distrito de Lisboa. Sim. São alguns, não é? Vai até Torres Vedras, Lisboa, Vila Franca de Xira, Lisboa, Caldas da Rainha, Leiria, Alcobaça, etc. Para o Bombarral é mais importante fazer parte desta NUT 3, que é o Oeste, do Distrito de Leiria, em termos do dinheiro que recebe e do lado de fora, e até em termos de questões administrativas. A divisão em distritos em Portugal é um bocado arbitrária e conta para pouco. Também é consequência de ser o conselho mais a sul do distrito, ou seja... Sim, mas estou a dar um exemplo que é a divisão em distritos em Portugal significa pouco. E daí que se falar da regionalização, que é efetivar mais essa divisão em regiões do país. Pronto. Acho que terminamos aqui por aqui a análise desta noite. Queria só perguntar ao Miguel o que é que ele também acha desta questão do sistema eleitoral. Sim. Desta reformulação. Sim, eu concordo que este sistema é ingrato especialmente para partidos mais pequenos, concordo plenamente. E tanto, pronto, eu não tenho conhecimento tão profundo destes sistemas como tu, neste caso, portanto, a minha questão, e ainda bem que explicaste, porque tenho a certeza que os nossos ouvintes também não saberão, porque isto é uma coisa muito pouco falada e acho que é importante. E concordo que esse sistema de compensação nacional poderia funcionar melhor, sem dúvida, porque é ridículo 700 e tal mil votos, todas as eleições serem desperdiçadas. E é frustrante. É frustrante porque, ou seja, as pessoas votam pelas suas ideias e não as veem representadas.
e distritos como Porto Alegre só metem 2 deputados, é quase impossível algum partido ser representado lá, porque pronto, estão limitadíssimos, não é? Então, sem dúvida que acho que tem de ser alterado. Agora como? Acho que isso tem de ser um estudo profundo, de perceber a vontade da população, E implica sempre uma alteração da Constituição, não é? Exatamente, Certo. tem que ser 2/3 da Assembleia da República, portanto muito diálogo, muita... Sim, um estudo profundo, de dados concretos. Muita vontade do PS e do PSD, não é? Muita vontade também, que é difícil. É muito difícil porque são os dois partidos que mais mais lucram beneficiados. com este São mais sistema. beneficiados e também são os mais chegados a essa Constituição, mais retrógradas, na minha opinião. Foram os 2 partidos responsáveis, juntamente com o PCP e com o CDS, pela construção da Constituição. Exatamente, não é? portanto, dificilmente a vão alterar assim tão facilmente e, portanto, Apesar de tu tiveste, por exemplo, revisões constitucionais Sim, já tiveste nos a anos Constituição 80, de Deputados. nos anos 80, porque a Constituição original de 75 era 75, 76, acho que foi 75. Tinhas a junta militar. Era tu tinhas um era órgão estupidamente de esquerda, tipo, proibia privatizações As e não pessoas, sei não, o quê. as pessoas não se lembram, mas Portugal teve ou seja, tinha um órgão a par da Assembleia da República que era um órgão militar que deveria, em teoria, governar com a Assembleia da República, Sim. também foi abolido e entretanto também já diminuíram o número de deputados. Antes era, acho que já chegaram a ser 250 ou 260, agora são 230. Mas- Sim. Ok. Bem, não sei se querem que dar mais alguma coisa, camaradas. Terminamos aqui esta análise exaustiva. Obrigado por E terem. tenho a certeza que somos os únicos a comentar resultados eleitorais. Não é? Sim, é um tema pouco importante de nicho que vai interessar a muito pouca gente e que ainda menos gente fala sobre ele. Bem, obrigado a todos e a todas. Ricardo Andrade, Miguel Gomes, Rodrigo Andrade, mais um episódio de Amor Invisível.